E eu sei que você tem um anúncio ainda mais importante, pelo qual estamos esperando há muito tempo. Então fale sobre isso. Bem, meu novo livro sobre a guerra por procuração na Ucrânia, O Sangue Deles, Nossas Balas, está aí. A história oculta da guerra por procuração. Ainda estou trabalhando no subtítulo, então isso vai mudar, mas vocês podem vê-lo aí. O título é O Sangue Deles, Nossas Balas, a história oculta da guerra entre os Estados Unidos e a Rússia pela Ucrânia. Ele já está disponível para pré-venda. Trabalho nele há muito tempo. Muita gente teve muita paciência comigo enquanto eu preparava, e sou grato a todos, especialmente ao Wary Books, que está publicando o livro, pela paciência e pelo apoio. E é isso, ele sai no outono, no fim do outono, e já está disponível para pré-venda. Há um link para ele nas notas deste episódio. Bem, parabéns por isso. Gostei da capa. É a história oculta da guerra entre os Estados Unidos e a Rússia pela Ucrânia. Então, qual é o seu resumo em poucas palavras? Comecei a trabalhar nisso, mas basicamente a história que nos contaram é que esta foi uma luta em defesa da democracia e da integridade territorial. E é o oposto disso. Os Estados Unidos exploraram a Ucrânia e suas divisões internas para sangrar a Rússia. E nesse processo, os Estados Unidos minaram a própria democracia ao criminalizar a dissidência, ao alistar progressistas em apoio ao dogma da Guerra Fria e a uma agenda neoconservadora. E foi um desastre, de tudo para a Ucrânia, mas também para o mundo inteiro. E o livro acompanha isso, desde as promessas quebradas sobre a expansão da OTAN, a OTAN se expandindo até as fronteiras da Rússia, a sabotagem pelos Estados Unidos de tratados de controle de armas, a desconsideração das preocupações de segurança da Rússia, o apoio a um golpe na Ucrânia, o incentivo à guerra civil que se seguiu, o bloqueio de tantas alternativas pacíficas que poderiam ter evitado tudo isso, e depois a manutenção da guerra ao bloquear outro acordo de paz negociado no início da guerra. Basicamente, é sobre como os Estados Unidos usaram a Ucrânia para sangrar a Rússia. E se chama O Sangue Deles, Nossas Balas, porque Oliver North, figura do caso Irã-Contras, se gabou, ao falar sobre a Ucrânia, de que aquilo lembrava do que Reagan fez nos anos 80, apoiando esquadrões da morte na América Central e apoiando os Mujahideen. Ele disse que sabe, assim como aquelas pessoas, os ucranianos estão dispostos a usar o sangue deles e as nossas balas. E falou de como isso era uma coisa ótima. Então é por isso que se chama O Sangue Deles, Nossas Balas. É assim que essa guerra se arrasta há tanto tempo. É que, sabe, imagino que vidas eslavas não importem no Ocidente. Quantos foram mortos? Centenas de milhares. E certamente centenas de milhares ficaram feridos. A economia global está sofrendo enormemente. E enquanto enxames de drones ucranianos atingem a infraestrutura petrolífera russa, depósitos de petróleo, a mídia ocidental comemora. Esta é como se fosse a guerra boa. Esta é a guerra liberal. Esta é a guerra do Partido Democrata. Por isso acho esse livro tão importante. Porque as mentiras não foram desmascaradas. As mentiras não foram expostas da mesma forma que as mentiras sobre, sabe, a ocupação israelense da Palestina ou a guerra contra o Irã, dirigida por Israel, foram expostas à luz do dia para tantas pessoas que estão prestando atenção. Para muita gente, inclusive pessoas muito instruídas nos Estados Unidos, esta guerra simplesmente parece ter sido uma invasão russa para que Putin reinstaurasse, sabe, a política estratégica russa de profundidade periférica e começasse a trazer a União Soviética de volta à vida. É disso que se trata, na verdade. Trata-se da agressão de Putin. Mas há uma história mais profunda aí. E este é um livro que eu acho, quando você realmente mergulha nele e nas suas notas de rodapé, eu sei como você trabalha, e considerando que você vem publicando esses posts no Substack, que de certa forma tem registrado a guerra e as mentiras que mantiveram a guerra em andamento, ter este livro à mão é como ter um compêndio de correções dessas mentiras. E é disso que precisamos para realmente parar esta guerra.
Dick Cheney faleceu recentemente. E sabe, houve, é claro, toda essa crítica ao legado belicista dele, especialmente no Oriente Médio. Ele era um belicista sanguinário. Mas ainda assim, se você olhar para a Ucrânia, todos os democratas progressistas no Congresso votaram em total sintonia com Lindsey Graham. Richard Blumenthal estava, sempre no palco com ele. Não me entendam mal. Mas nem mesmo. Quer dizer, alguém como Richard Blumenthal, tudo bem. Mas até os progressistas, se você olhar para Bernie Sanders, em que o histórico de votos dele difere do de Lindsey Graham quando se trata de apoiar a guerra por procuração na Ucrânia. No fim, Bernie votou contra mais um projeto de financiamento, porque Biden juntou o financiamento da guerra por procuração na Ucrânia com o financiamento do genocídio de Israel. Então Bernie foi forçado a finalmente votar contra. Mas ele não queria. Bernie chegou a dizer, se o financiamento para a Ucrânia estivesse separado, eu teria votado a favor. Então Bernie Sanders tem um histórico de votos virtualmente idêntico ao de Lindsey Graham nos últimos anos, no que diz respeito ao financiamento da guerra por procuração na Ucrânia. E quando Bernie Sanders, o principal progressista, vota em total sintonia com o principal neoconservador, Lindsey Graham, acho que isso merece alguma reflexão. E não houve nada disso. Absolutamente nada do lado progressista. E esse é o lado com que eu mais me importo, porque é assim que eu ainda me identifico. Então é nisso que eu espero que este livro ajude a contribuir. Estou apenas voltando aos arquivos. Estou voltando a 30 de abril de 2022. Todo o squad AOC, Ilhan Omar e companhia, votou junto com Roukhana e todos os democratas da Câmara a favor do enorme envio de armas para a Ucrânia por meio do Lend-Lease, que foi pensado para escalar a guerra. E os únicos que votaram contra foram os republicanos. Então, mais uma vez, isso realmente destaca porque este livro é importante. E agora, Trump meio que abraçou a guerra. Não parece que Trump tem algum interesse em encerrar esta guerra neste momento. A única coisa que Trump fez de diferente é que ele não está indo ao Congresso pedir mais dinheiro. Mas uma das razões pelas quais ele não está fazendo isso é que pouco antes de tomar posse, em abril de 2024, ou seja, alguns meses antes da eleição, Biden, com apoio republicano, incluindo o aval de Trump, aprovou mais 61 bilhões de dólares em financiamento para a guerra por procuração na Ucrânia. Isso, basicamente, mantém a guerra em andamento por tempo indeterminado. E isso foi planejado para evitar qualquer interrupção por parte de Trump. Então, basicamente, deixou garantido o financiamento da guerra por procuração, independentemente do que Trump queira fazer. Por isso, Trump não precisou voltar para pedir mais dinheiro, porque há muito dinheiro disponível. Além disso, ele forçou a OTAN a gastar mais dinheiro. E esse é outro aspecto disso. Sabe, todo o alarmismo sobre Trump sair da OTAN e toda a fraude do Russiagate, de que Trump era um agente russo. Bom, enquanto isso, o que Trump estava fazendo era pressionar a OTAN a gastar ainda mais dinheiro com o complexo industrial militar, elevando os gastos militares da OTAN em todos os países para 5% do PIB. E o único país que não concordou com isso foi a Espanha, que Trump vem atacando. Então, enquanto os democratas, e o livro também fala disso, ficam obcecados com essa ficção de que Trump é um agente russo, Trump estava, na prática, fazendo a OTAN gastar mais dinheiro com o complexo industrial militar. E outro desdobramento dessa guerra por procuração na Ucrânia é apoiar o militarismo e tirar dinheiro dos gastos sociais. Mais uma vez, é outra questão que em outra época preocuparia os progressistas. Mas agora eles estão todos alinhados com isso. E acabar com o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, por exemplo. Qual foi o outro? O Tratado de Céus Abertos. Antes disso, foi o Tratado ABM, sob Bush. Mas é isso que Trump faz. Céus abertos, enfim, novo START. Porque o novo START, o último tratado que limitava os arsenais de armas nucleares dos dois países, expirou em fevereiro.
E a Rússia ofereceu tipo um congelamento informal de 1 ano, que era basicamente o máximo que poderia ser feito. E Trump rejeitou isso. Então agora, oficialmente, não há mais nenhuma restrição aos arsenais de armas nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. E todo mundo simplesmente bocejou por causa de anos de doutrinação, sabe? Vinda da guerra por procuração entre Rússia e Ucrânia, de que era bom haver um confronto com a Rússia. Sim, estamos recebendo alguns comentários. Uma pessoa comentou que está lendo o livro de Benoit Paret sobre o conflito na Ucrânia. Um dos poucos livros críticos sobre isso, eu acho. Você o entrevistou? Fiz sim. Então, Benoit Paret é um ex-observador da OSCE que esteve em campo nos anos após o golpe do Maidan, em 2014, monitorando a guerra civil que os Estados Unidos ajudaram a iniciar ao apoiar o golpe em 2014. E nós o entrevistamos no verão passado sobre a experiência dele. Acho que você foi um dos primeiros nessa área a entrevistá-lo. Também temos um comentarista comparando seu livro A War with Russia, de Stephen F. Cohen, e dizendo que ele é uma espécie de continuação. Eu sei que Stephen foi meio que um mentor para você, então é um ótimo comentário. E sabe, eu realmente acho que este livro é uma homenagem ao trabalho de Stephen F. Cohen, porque ele lutou até o fim. Ele fez isso. Fez sim. E foi vilipendiado por isso. Foi isolado. E programas progressistas que antes o convidavam como especialista de destaque passaram a evitá-lo nos últimos anos de sua vida. E isso foi por causa da obsessão com o Russiagate. Então sim, estou absolutamente tentando dar continuidade à tradição que Stephen F. Cohen levou adiante. Sem dúvida. Sem dúvida.